no Vigiar e Punir, o nascimento da prisão, se refere à forma como... Mas ainda antes de serem mortos, entre os gregos, etc., não iam presos. Aqueles que estavam... O louco, o criminoso, o doente mental, não é o doente mental, a histérica, etc., eram excluídos da comunidade. O louco andava por aí, mas depois foi preso, foi preso numa instituição, o asilo, que não existiu sempre. A partir de determinado momento, o indivíduo louco entendeu-se que a única forma de lidar com ele era numa instituição fechada. O criminoso nem sempre foi preso, mas a partir de determinado momento entendeu-se que lidar com ele era fechá-lo numa prisão. E, portanto, há o nascimento da prisão e há o nascimento do asilo. E também um outro exemplo é o exemplo da histeria. Da histeria, quer dizer, não chamaria histeria, mas chamaria o anormal. Os anormais, as bruxas, etc. E, sobretudo, aquilo que... Não é só a questão da bruxaria, mas, por exemplo, no caso de uma pessoa, o possuído. Se nós formos ver bem, não há aquilo que se chama o possuído, não há uma linearidade na forma como se lidava. Por exemplo, o possuído, antes, havia uma certa forma de olhar para ele. E quem é que lidava com o possuído? A religião. A religião tinha determinada forma de lidar com o possuído. O que é um possuído? O que é aquela questão da... Não é as bruxas propriamente, não vamos agora para a história das bruxas, mas o que é alguém que está possuído pelo diabo, chamemos assim. É alguém que está em convulsões. E, portanto, a explicação que se tinha para lidar com aquela anormalidade, digamos, alguém que está em convulsões, a dizer que está o diabo, revira os olhos, diz umas coisas com nexo ou sem nexo, também há aqui políticos a dizer coisas sem nexo, são possuídos. Como lidar com esse possuído? Não é fechar em lado nenhum. A religião tratava dele. Faziam os rituais, e, portanto, lidavam com o possuído de uma determinada maneira. Mas, a partir de certa altura, surge uma outra instituição que aliás, a religião, a Igreja, entregou o possuído, diz assim: estamos fartos de lidar com estas pessoas estamos fartos de lidar com esta gente em convulsões e não sei o quê. Alguém trate deles. Quem absorve? É a medicina. E a medicina não diz que está possuído, diz que está, por exemplo, tem outra explicação para as convulsões. Está com convulsões porque tem uma mania disto. Nasce a psiquiatria. A psiquiatria é a forma como eu olho para um indivíduo indisciplinado. Está possuído. Não vou dizer que está possuído, deixo de dizer que está possuído, digo que está indisciplinado, que é um degenerado, que é um incorrigível, que é um anormal. E o Foucault tem um curso sobre o que se chama os anormais. E nesses anormais, a partir de determinado momento estão entregues à Igreja, deixam de estar entregues à Igreja, são entregues aos psiquiatras, aos protopsiquiatras, que não se chamavam psiquiatras, chamavam-se alienistas, para lidar com os alienados. E, portanto, nasce toda um saber, isto é que interessa, um saber que se vai apropriando do corpo das pessoas e que vai construindo uma história com o corpo das pessoas. E, portanto, a história em Foucault é a forma como o poder e como o corpo do indivíduo está face ao poder. O poder, no caso da prisão, o poder, como é que lida com essa pessoa? Encerra-o numa instituição. Como é que o poder lida com o louco? Encerra-o numa instituição. Mas o mais importante disto é que, ao encerrar essa pessoa numa instituição, produz um saber sobre ela. A partir do momento em que o louco é encerrado num asilo, nasce toda uma epistemologia, todo um saber sobre o louco. Isso é estranho.
Porquê? O edifício, na verdade, o próprio edifício constrói sobre o indivíduo uma disciplina, um saber. É a psiquiatria, por exemplo. A psiquiatria não existe sem um edifício. O Foucault escreveu também o nascimento da clínica, o hospital. Os hospitais produziram um saber sobre a pessoa. Porquê? Os primeiros hospitais, digamos, não tinham médicos. Primeira coisa, os primeiros hospitais não tinham médicos, só tinham religiosos. E, portanto, a próprio médico, a própria medicina, apropria-se do indivíduo quando ele é lá encerrado e produz um saber. Isto é estranho. Como é que o edifício ajuda a produzir um saber sobre esse indivíduo? Só pelo facto de o encerrar ali, é estranho. Quando o corpo do revoltado, eu vou dar também um outro exemplo para ver se isto é mais claro, no anormal. Por exemplo, todas as aldeias, todos os sítios têm um retardado, um atrasado mental. E a forma de lidar com esse atrasado mental, consoante a sociedade, produz uma história desse atraso. É isso que eu estou a tentar dizer. Como é que ele produz essa história desse atraso? Por exemplo, o Foucault nos Anormais estuda o caso de um miúdo que molesta raparigas. Ou também o anormal. Este do anormal é um bocado triste porque a partir do momento em que o poder o encerra, ele fica pior. E o Foucault disse mesmo, tal como o criminoso, quando o criminoso vai para a prisão, fica pior. Porquê? Nasce a delinquência. A delinquência, a história da delinquência só existe por causa das prisões. Nós diremos, então, mas o indivíduo fica solto. E o Foucault foi acusado até de anarquista. Então o que é que se faz ao criminoso? Deixa-se solto e está a andar? Está resolvido o problema? Não há forma de lidar? Não é isso que ele está a dizer. Ele está a dizer que a prisão tem a sua utilidade ou não tem a sua utilidade. Mas a forma como esse corpo é encerrado nessa instituição produz todo um saber. Consoante a época, o saber do século XIX não é o do nosso século. No caso da histérica, no nascimento da histeria, reparem numa histérica. Aquilo que a gente chama histérica, já não existe a histeria. Mas vamos ver a história da histeria. A história da histeria é uma mulher que entra em convulsões e que pode ser tida como uma possuída. A igreja diz assim, está aqui o médico, tomem conta dela. E o médico inventa sobre ela, diz assim, vamos chamar isto o quê? Histérica. Útero, tem o útero solto. Vamos chamar, nasce a histeria. E então, nasce a histeria. O caso vou falar de uma histérica célebre, de uma miúda de 15 anos, chamava Augustina. A Augustina é uma miúda de 15 anos que foi violada. Foi violada e não se deu bem, ninguém se dá muito bem com a violação. Foi violada. E a miúda tinha convulsões. Entregaram-na ao Charcot, médico francês que tinha um asilo em Salpêtrière. Já não existe. E o que é que fez o Charcot? Exibiu-a numa cama, ela dava saltos, está a fotografia, tu já viste Augustine? As fotografias, foi fotografada ao grande livro do Didier Huberman sobre a Augustine. E o que é que aconteceu àquela rapariga? O hospital tornou-a louca, não sendo ela louca, porque se ela tivesse outro percurso, ela depois até morreu no hospital, se ela tivesse outro percurso, tinha outra história, é isso que eu quero dizer. Tinha outra história ou havia outra história da histeria, porque a histeria agora já não existe. A histeria, que ele chama histérica, era no fundo um problema sexual, digamos, que agora já não existe, chama-se outra coisa qualquer. Mas a instituição, o Charcot, o grande médico que foi amigo do Freud, arranjou uma explicação para aquelas convulsões da Augustine, mas que depois tinha uma outra explicação
que depois, um belo dia o Freud, vindo da Áustria, chegou lá a Paris, olhou para a miúda e numa noite estava a jantar com o seu colega Charcot e disse: epá, isso é de origem sexual. E há uma outra história da histeria que liga aquele tipo de convulsões à sexualidade. Há, portanto, uma história da sexualidade. Foucault também escreveu uma história da sexualidade. O que é a sexualidade? O que é o que é a questão do género? Há uma história no género ou somos assim desde sempre, biologicamente? Isto é mais polémico. Dizer que a sexualidade tem uma história é mais polémico. Na verdade, tem. Tudo tem uma história. A forma como lidamos com o corpo tem tudo uma história. A forma como nós nos vestimos, a forma como o poder se apropria do corpo, do ponto de vista da sua identidade, da sua roupa. Nós temos que ver que, por exemplo, nas comunidades muçulmanas, a burca produz uma identidade à pessoa. Que identidade é que produz? Produz, quer dizer, cria mesmo, produz ali uma identidade. É uma mulher, usa burca. E essa burca transforma a mulher, faço-me entender. Transforma todo o seu cotidiano. Que não seria assim noutra comunidade. Qual é a verdadeira identidade da mulher? É aquela, a outra ou não sei o quê? Não é nenhuma, diz Foucault. É uma identidade que se constrói ou desconstrói e não tem uma história, tem uma verdade, digamos, que está muito presa à forma como a sociedade olha para aquilo. E nós hoje olhamos para uma pessoa, para um muçulmano, de acordo com a nossa história atual. Como é que nós olhamos para uma mulher hoje na Europa? Não é a mesma forma que nós olhávamos para uma mulher na Europa há 100 anos. Tinha aqui, por exemplo, as pessoas estão todas muito chocadas porque há o burkini e vão vestidas para a praia. Mas as nossas trisavós ou não sei o quê também iam vestidas para a praia. Se aparecesse aqui uma trisavó, ia vestida para a praia. Ficávamos chocados. O que é isto? O que é burkini? Avózini? O que é que se passa? Ninguém percebia muito bem. Aliás, a forma como o poder lida com o corpo é muito interessante. Se hoje uma miúda que anda aí com o top e um piercing no umbigo, no século XIX, era encerrada no manicômio. Estão a ver o que é que o Foucault está a dizer? Porque toda a arqueologia daquele comportamento é visto de outra maneira. Havia, por exemplo, um indivíduo, o Raft Ebing, era um médico que andava à procura de anormais. E ia construindo as suas teorias, que hoje não valem nada. Teorias da mania disto, da mania daquilo. Construía toda uma trama de teorias sobre comportamentos, porque os nossos comportamentos não são essências, são históricos. Mas sendo históricos também não são lineares. Nós, um dia destes, como diz o outro, podemos pôr as mulheres todas na Europa a usar burca. Isso quer dizer que não há uma linearidade, não há um começo e não há um fim. Ou seja, não há uma libertação. Podemos voltar, se nos distrairmos, podemos voltar ao nazismo, ao Holocausto. Isto que quer dizer? Que é tudo uma descontinuidade. Não há, porque aparentemente há uns tempos sombrios que depois se transformam numa libertação e por aí fora, faço-me entender, não há um progresso histórico. Podemos voltar, a partir de determinado momento, pode haver um ciclo de retrocesso. Neste momento eu creio que estamos num retrocesso. Mas isso é uma opinião. A Europa está num retrocesso e teria que se libertar desse retrocesso. O Kraft Ebing, por exemplo, via um indivíduo que andava atrás das raparigas a cortar pedaços de cabelo. Pegaram na polícia, foram à casa dele, viram uma série para colecionar. Viram uma série de pequenos pedaços de cabelo, tinha uma marca cheia de cabelinhos das miúdas. Aula para o asilo. Fica encerrado. A mulher, a Claudel, a mulher do Rodin, deu-lhe lá um treco, afastaram-na, ficou no asilo 30 anos, ou assim. É louca, não é louca? E com isto não quer dizer que a loucura é inventada. É e não é. Há uma verdade ou não há uma verdade? Por exemplo, a psiquiatria hoje. A psiquiatria hoje não chama a ninguém louco já. Chama deprimido. O deprimido sucedeu ao louco. Evidentemente que há loucos, 1%. Mas o deprimido não existia. A história da depressão.
Quando é que agora toda a gente está deprimida, toda a gente toma antidepressivos. Toda a gente? Não, não toma, o Vitor não. Toda a gente toma. Mas tomava? Não. O que era um deprimido no século XVI? Como é que se lidava? Há uma história da depressão? Não, não existia. Não existia a depressão. Passou a existir porquê? Se passou a existir, não devia existir. Passou a existir. Não há uma história da depressão. Há um acontecimento, que é aquele comportamento que é visto de forma diferente. O depressivo chama-se, antigamente chamava-se melancólico. Toda a gente tem os seus momentos de melancolia. Sem melancolia também não haveria filosofia. Não é? Mas, toda a gente tem os seus momentos de melancolia. Está deprimido, não está deprimido. Antigamente, quando surgiu o Prozac, uma mulher que tinha dores menstruais, receitava-lhe o Prozac. E a gente fina de Nova Iorque, era moda, toma já Prozac. Não tomas, estás muito antiquada. Hoje agora a moda é a felicidade, é Prozac. Tomavam todos Prozac. Querendo ou não querendo. É uma moda. A moda ilustra também um bocadinho este percurso histórico. Mas as modas voltam. Desaparecem, voltam, reaparecem. Não há uma memória. Não há uma linearidade. Há acontecimentos. O prisioneiro hoje tem uma determinada... O prisioneiro louco hoje já tem uma forma diferente de encarar. Por exemplo, a forma como lidamos com um ladrão, não é? Um ladrão tem 30 acusações, não sei. A forma como lidamos com um ladrão não é cortar a mão. Qual é a essência do ladrão? Como lidar com um ladrão? Há uma continuidade? Não há uma continuidade. Vou dar um outro exemplo, só vou terminar para não estar essas pessoas daqui a pouco. Dizem que eu sou mais aborrecido que o Vitor. O Vitor é extremo. Há uma continuidade, há uma essência, por exemplo, a Europa, que é o que me interessa também um bocado. Qual é a situação da Europa hoje? A história da Europa. Há uma história da Europa. Talvez haja uma história da Europa, mas a história da Europa sempre foi dois lados. Um sombrio e um lado racional. Há uma Europa dos direitos humanos, da racionalidade, da liberdade, da nossa libertação de alguma forma da opressão. Mas também é uma história da Europa, do fascismo, uma história sombria da Europa, do Holocausto, dos fascismos, do nazismo, stalinismo e não sei o quê. Qual é a história da Europa? Eu pergunto, qual é a verdadeira história da Europa? Se nós quiséssemos enunciá-la, fico atrapalhado, não sei qual é. Não há uma linearidade. No mesmo sítio, na mesma altura em que há toda uma luz da razão, desenvolvimento, isto e aquilo, há simultaneamente, portanto, não há propriamente um iluminismo, uma racionalidade e um progresso. Simultaneamente, ao mesmo tempo, há um lado sombrio. Isso não é estranho. Porque, aparentemente, as coisas poderiam começar assim. O lado sombrio e o lado luminoso. Mais luminoso e libertador. Não. No mesmo momento em que a Europa, até nesta altura, hoje, em que a Europa tem um lado totalmente positivo, digamos assim, animador, de desenvolvimento, disto e daquilo, simultaneamente, ao mesmo tempo, há um lado sombrio da crise, do perigo, disto e daquilo. Qual é a história dela? É estranho reconstituí-la, certo? Portanto, eu diria que não há história em Foucault, mas há acontecimentos. E consoante nós olhamos para os acontecimentos, eles variam. Qual é a verdade desse acontecimento? Como é que posso falar de um acontecimento? Há um curso do Derrida que chama Dizer um acontecimento é possível? Não sei se é possível. De uma forma linear não é possível. É possível interpretá-lo de outras formas. Nós estamos há 100 anos a comemorar os 100 anos da Revolução de Outubro. A Revolução de Outubro foi um momento totalmente emancipador da humanidade. É verdade. Aparentemente íamos arranjar uma sociedade da igualdade, da felicidade e não sei o quê, uma utopia. E simultaneamente, ao mesmo tempo, foi o maior pesadelo possível. Portanto, coincide aqui um lado luminoso com um lado sombrio.
E, portanto, eu não posso ter uma memória única desse acontecimento. Posso ter uma contra-memória. Esse acontecimento, para mim, não tem duas facetas. E, portanto, é um acontecimento de contra-memória. E ainda hoje há pessoas que enaltecem muito esse acontecimento e há outras pessoas que criticam muito esse acontecimento. E o que é positivo nisto tudo na história da Europa é a nossa capacidade crítica, ou histórico-crítica, de olhar para os acontecimentos. Quando nós perdermos essa capacidade histórico-crítica, tudo vai ficar negro outra vez. Terminei. Obrigado. Ora bem. Perguntas? Temos aqui uma quantidade de assuntos. Não sei se alguma das pessoas presentes quer precisamente em torno disto. Lembrem-se de que o ciclo que criámos e que se intitula Afinal para que serve a História já incluiu 3 palestras ou 3 debates destes e agora incluiu este, por este autor nos questionar de uma maneira muito peculiar e foi aqui apresentado de 2 formas diferentes, muito interessantes, porque o António falou de 3 conceitos do Foucault que ele, mas através da leitura de um continuador, de algum modo, do Jorge Agamben, que é uma especialidade, uma área de especialidade do António. O José procurou dar uma série de exemplos, não é, de como o Foucault foi evoluindo ao longo do tempo nos assuntos que tratou e da forma como nos fez ver a sua historicidade. Não é? Portanto, com base nisto, podemos agora conversar um bocadinho. Se a filosofia abre o pensamento, a impressão que Foucault vê a história de uma vertente muito filosófica. Ou seja, em cada momento, um acontecimento é a forma como é olhado. Não é isso? É um bocado, mas por exemplo, o Foucault tem um texto, só para ver o que é que Foucault pretendia, que queria fazer uma outra história das coisas que nos escapam, é um bocado isso que eu tentei dizer. E o Foucault interessava-se muito pelas pessoas que são excluídas da sociedade. E, portanto, há várias pessoas, o criminoso, o delinquente, o louco, o anormal, etc. São pessoas que estão excluídas da sociedade. Mas não é só. De alguma forma, o anormal representa para nós um desvio de uma norma. Quem é que dá as normas? Percebe o sentido? Há uma norma única no percurso da história? Não há. Há várias. E consoante nós olhamos para essas pessoas com as regras que nós temos, assim construímos uma história dessas pessoas. Mas ele tentou ver outro tipo de situações que estão muito pouco visíveis, que é pessoas anónimas, pequenos crimes, pequenos delinquentes, nós diríamos são coisas sem interesse nenhum. Queixas, que ele foi a uns arquivos, lá está, o historiador trabalha em arquivos, ele foi buscar coisas arquivos que não tinham interesse nenhum para o historiador. Que é uma mãe que chamou a polícia porque o filho anda a portar-se mal, chamaram a polícia porque um determinado clérigo, um padre, fazia umas asneiras e tal. Quer dizer, havia pequenas coisas sem importância que ele deu um relevo importante, dizendo que aquilo é fundamental. Isso é fazer a história das pequenas coisas, das coisas que estão invisíveis e que não interessariam ao historiador. É um bocado isso que ele procura na história. Não procura grandes origens, aí ele segue um filósofo que é o Nietzsche, não procura a origem do acontecimento, procura a emergência desse acontecimento, procura de onde é que ele provém. Quer dizer, eu posso olhar para isto, isto foi Freiras? Diz? Freiras. Frades. Eu posso fazer uma história deste convento a partir das coisas visíveis. Isto é um exemplo. Daquilo que aconteceu aqui, quem é que mandava, quem morreu. Vou aos arquivos. Quem morreu, quem não morreu, quem é que mandava aqui, quem é que...
qual era a ordem. Era franciscana? Rábida. Sim, franciscana. Era franciscana. Ainda por cima, se é franciscana, tem uma outra história, porque o movimento franciscano, os frades menores têm um outro comportamento no interior da igreja e posso reconstruir a história deste convento de uma outra maneira mais invisível. Por exemplo, as pequenas coisas que eles faziam para escapar à hierarquia. Todas as instituições são assim. Têm coisas que eu posso fazer a história normal, quer dizer, normal não diria, a história tradicional, mas também têm pequenas coisas que fogem aos nossos olhos e que também têm uma história, mas não têm uma memória, faço-me entender. Por isso é que a história é uma contra-memória. Em qualquer instituição, eu posso ver as regras da instituição, mas também posso fazer uma história das pessoas que infringiram essas regras. Posso fazer uma história das senhoras que os frades escondiam ali e tal, para fazer umas coisas. Posso fazer essa história. E essa história não é oficial, mas é uma história a fazer. Não é? Só dizer, falar um bocado deste conceito-chave de acontecimento. Justamente parece-me que falar da história como acontecimento pode parecer estranho porque pode descontextualizá-la, parece, mas ou marcá-la apenas por aquilo que eu disse ser as descontinuidades, tirando do tal percurso linear. Mas na verdade, creio que é exatamente isso, porque o acontecimento, os historiadores tentam sempre contextualizá-los, inseri-los muito bem no percurso, encaixá-los muito bem no percurso, dar-lhes uma lógica dentro dessa linearidade, mas na verdade o acontecimento foge a isso. E se calhar os factos não são contextualizados dessa forma tão evidente e tão simples. Por isso é que esse acontecimento provavelmente sobrepõe-se e exclui esse esquema muito bem ordenado de encaixe e de contextualização. Portanto, justamente porque a realidade não nos dá isso. Isso é quase ficcional, nesses casos. A história tradicional é mais ficcional, se calhar, do que a história real, entre aspas, que é, no fundo, a história vista a partir do acontecimento. E, por outro lado, o acontecimento retira algum do protagonismo daqueles que há pouco chamavam os protagonistas e os heróis da história. O acontecimento depende menos dessa marca forte e voluntária dos heróis da história do que parece. O acontecimento quase que se autonomiza daqueles que agem. Porque senão não seria um acontecimento, seria um ato heróico, um ato de um grande herói da história, uma decisão heróica, etc. Já não seria um acontecimento. Portanto, a história, nesse aspecto, também é vista desta forma inovadora, retirando esse protagonismo e dissolvendo aquilo que eu justamente chamei essa ação e esse gesto heróico desses grandes protagonistas, que, no fundo, são o modo como os historiadores transmitem aquilo que é o próprio conteúdo da história. O conteúdo da tal história tradicional ou vista de uma forma mais tradicional. Portanto, esse acontecimento também dissolve esse protagonismo. E, se calhar, menoriza a ação do homem, dos homens, dos sujeitos, dos heróis, etc. Portanto, isso é curioso verificar isso. Esse acontecimento sobrepõe-se a essa marca desses homens e mulheres que são aquilo que nós, no fundo, nos agarramos e aquilo que os historiadores se agarram quando querem ensinar a história e quando querem falar das causas das grandes decisões, etc. Esse termo também... Eu lembro-me que há tempos, o Vítor andava, ainda foi bastante tempo, andava obcecado, andava muito decepcionado com a noção tradicional de história e de arqueologia. Ele estava absolutamente inquieto e desiludido com essa noção linear e tradicional da história e da arqueologia. Queria uma abordagem mais inovadora, porque, obviamente, estes três conceitos que eu disse, se calhar também têm esse acesso, essa nova visão da história. Justamente porque são conceitos
anti-empíricos, antifactuais, antilineares, antitradicionais, antibanais. Portanto, de certo modo, provavelmente vai ao encontro daquilo que era a tua desilusão, ou melhor, vai satisfazer essa inquietação que era a tua há uns tempos. Estava extremamente preocupado. O que é a história, o que é a arqueologia, o que é a procura da origem? Isto já não me interessa. A arqueologia e a história já não me interessam, eu quero procurar alguma coisa. E, provavelmente o Foucault aí seria um bom contributo e seria uma boa pista para procurar esse outro lado. E essa quebra da linearidade. De que forma é que os historiadores têm agarrado o Foucault? O Foucault é um historiador um bocado sui generis, não é? Influenciou alguns, atenção, influenciou bastante. O Foucault revolucionou, aliás, também não foi o Foucault também que descobriu que os acontecimentos podem ser vistos como, por exemplo, o Codel, não é? A nova história é os grandes homens ou é uma história das multidões, mas o Foucault influenciou alguns historiadores, tal como influenciou alguns psiquiatras, sim, na forma como olhou para a loucura, desencadeando também ódios. Não é? Foucault de 15 em 15 dias recebia uma ameaça de morte. Portanto, também levou a que algumas inimizades, o que é natural. Porque ele tenta arranjar uma outra forma de olhar para a história. Um outro exemplo. Se nós virmos a história da humanidade do ponto de vista masculino, ela tem uma determinada sequência de coisas. Músicos, poetas, filósofos e por aí fora. Mas eu posso ver a história do ponto de vista feminino. Mulheres na música, tudo isto está ignorado. Está. Já foi feito, agora já foi feito. Mas no século XIX, se calhar, a história das mulheres escritoras diz que é isso. Arrisca, não existe. Isso é um exemplo. Mas há ali uma história. Qual delas é que é, Fábio? Qual é a história verdadeiramente ali? Isso é que é estranho. Os músicos. O Schumann, o grande músico Schumann, não sei o quê. A mulher, estava a dar exemplo há pouco do Rodin, a mulher do Schumann era uma grande compositora. Alguém ouve? Ninguém ouve. Há música? Ninguém registou. Não há uma história ali. Mas onde é que ela está? Desapareceu. A grande escultora Claudel, a mulher do Rodin, agora abriu um museu. Não foste lá agora? Há um museu com as coisas dela. Não existia. Não há uma história sobre ela. Onde é que ela está? Agora já está, mas é como se não... Percebem? É como coisas que não existem, mas possam existir. Não há um sentido único na história. Não há uma origem única do acontecimento. O que há é emergências de acontecimentos que têm que ser vistos, consoante a nossa perspectiva, e não devemos deixar de os ver. E o Foucault anda à procura um bocado daquilo que não tem uma origem, mas tem uma emergência. Ele aí utilizou o Nietzsche, não a origem, é Herkunft, não estava à procura da origem, mas da proveniência, não é? E da emergência. Agora são dois conceitos. Isso não interessa. Isso agora só interessa ao Vitor, porque são três conceitos. Quais são? O conceito, aliás, o texto dele chama-se Nietzsche, a genealogia e a história. Sim. Não, a origem, o Ursprung, e ele está à procura da proveniência, não é? Porquê a proveniência? Porque são coisas que emergem, podem passar. Herkunft. Proveniência é Herkunft. Agora, nós, por exemplo... E insurgência Entstehung. Agora, são os termos do Nietzsche. Sim, não há dúvida que foi o Nietzsche e o Heidegger que mais influenciaram o Foucault, isso. Sim, e a visão não linear das coisas e também